A história da patologia muscular foi o tema da palestra apresentada por Dr. Ben Schmidt durante o 5º Simpósio Brasileiro OAPD sobre doenças neuromusculares. É que as distrofias musculares são doenças que mexem com o sentimento humano, são doenças que exigem muito dos pacientes e a gente ainda não tem um remédio específico para elas. E que basicamente a conduta é fisioterápica e de esclarecimento para a população, porque muita coisa pode ser feita para essas pessoas viverem melhor. O que falta é informação para essas pessoas. O evento foi realizado no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, no dia 10 de setembro de 2015. De acordo com o presidente da OAPD, Diego Simões Brito, a população é muito carente de informações sobre doenças neuromusculares. Então, o principal objetivo desse simpósio, é servir como uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida dos pacientes neuromusculares, E através da qualificação dos profissionais de saúde e tudo, seria mais como o objetivo principal seria esse, E acho que a informação é tudo nessa área, porque é muito carente de informações sobre doenças neuromusculares, Então a importância desse evento seria essa mesmo, Estar divulgando as doenças e as características e tudo, Acho que eu fiz uma homenagem bacana para o Diego Simões, que é um homem que se superou a si mesmo de organizar um evento sendo portador, de uma miopatia, e uma mensagem do valor da fisioterapia do Brasil, e que a gente tem que parar de dar valor só ao médico, e a gente tem que valorizar a equipe que trata das doenças humanas, Todos são importantes dentro da equipe, E a fisioterapia, sobretudo, muitas vezes, é mais importante que o próprio médico. Durante a palestra, Dr. Ben fez uma explanação da história da patologia muscular de 1956 a 2015. A sinopse, eu diria que a gente fez uma história da patologia muscular, que aqui no Brasil, praticamente, a gente pode dizer que começou com uma biópsia muscular pequenininha, que leva o nome de biópsia de Schmidt. Montamos o maior arquivo do mundo de patologia muscular, uma glória para o brasileiro, para um pesquisador brasileiro, para toda a nossa equipe da neuromuscular da escola, e todas as nossas conquistas na AIDS, na descoberta da proteína, da localização da proteína, do entendimento de um monte de doenças, por que elas causam dor muscular, mas a mais importante é abrir os olhos à informação das pessoas que têm doença muscular, que tem muita coisa para se fazer. E que essa coisa, às vezes, não está escondida dentro da farmácia. Que essa coisa não está escondida dentro da indústria farmacêutica. Eu acho que essa é a informação que eu quis deixar. Tomara que eu tenha conseguido. Você assiste agora a palestra na íntegra. Uma certa tarde parecida como essa, tinham 3 crianças viajando de trem e o pai delas ficava olhando pela janela e não tirava o rosto da janela. E as crianças estavam incomodando todos os passageiros do trem. Chutavam os passageiros, cuspiam, deixavam cair água. E essas crianças incomodavam tanto os passageiros, que numa determinada hora, uma passageira se levantou e foi conversar com o pai. Ô, meu senhor, o senhor não está percebendo que as crianças estão incomodando tanto aqui? Mas o pai não tirou o rosto da janela. E a moça voltou a sentar e as crianças pioraram. Aí chegou uma hora, a moça foi mais brusca, levantou de novo e virou o pai. Ele falou, senhor, não dá mais. O senhor não está percebendo o que está acontecendo? E aí o pai finalmente tirou o rosto da janela e respondeu para ela assim,
A senhora me desculpe, mas a minha esposa acabou de morrer. Eu não sei onde eu estou direito, nem mesmo os meus filhos. Tudo depende dos olhos de quem vê. E quando eu vejo hoje a cidade de São Paulo, eu vejo que a cidade está doente. Nós estamos muito doentes. E contra essa doença, nada melhor do que contar a história. Porque uma das funções da história é a gente se lembrar de quem a gente é, da onde a gente veio e o que a gente está fazendo aqui. Então, hoje, o principal objetivo da história da patologia muscular é explicar para vocês como tudo começou para que a gente possa se lembrar de quem a gente é. Quando a gente vai falar da patologia muscular, a gente tem que localizá-la dentro da história da medicina. E a medicina tem 4 fases. A fase da magia, dos caldeirões mágicos, que demoraram quase 1000 anos ou mais. A fase de Hipócrates, onde a medicina se tornou científica, mas os médicos, se vocês puderem ler a segunda linha, vão ver como Hipócrates está fora de moda, porque, olha lá, ensinar essa arte sem receber nenhum honorário. O Hipócrates está muito fora de moda. A terceira fase, que é a fase da histologia, e a fase que nós vivemos hoje em dia, a fase da histologia junto com a fase da radiografia. Essa é a primeira radiografia do mundo que foi feita pelo próprio marido na sua esposa. E veja o anel que ela carregava. E a quinta fase, que é a fase que a gente vive hoje, que é a fase da genética. A patologia muscular se localiza na última fase da medicina. Ela começou na última fase da medicina. E é importante hoje, a mídia é tão importante hoje no mundo, mas a mídia cansa um pouco o cientista, porque só é importante o que acontece no fim. A notícia de ontem na televisão, ela no dia seguinte já perde totalmente o seu valor, mas em ciência não é assim. Em ciência, a gente tem que aproveitar todo o esforço humano de toda uma história do homem e valorizar cada vitória que a gente teve. E de onde a gente veio? A gente demorou para chegar, viu? Acreditam os cientistas, então, ou por causa da natureza, ou por causa de Deus, porque a razão não conhece outro motivo, alguma coisa minúscula, do tamanho de um átomo, por exemplo, mas que tinha uma densidade infinita e uma curvatura infinita, resolveu se manifestar. E como um cone gigantesco, começou a expandir o universo, que era escuro. E ele só conseguiu a iluminar quando as estrelas nasceram, por uma reação dos átomos de hidrogênio que formaram hélio há aproximadamente 100 milhões, depois de 100 milhões de anos da manifestação do mundo. Cerca de 4 bilhões de anos e 300 milhões de anos. A gente considera, os cientistas consideram esse animal aqui, o Vernani macula, como o primeiro animal que se separa em 2 metades iguais ao corte longitudinal. E ele é uma lenda científica, porque a partir dele que começaram a evoluir todos os animais, de acordo com os cientistas. Até que
o homem, hoje um cientista acredita que um homem moderno tenha por volta de 200 mil anos. Parece, por que eu coloquei uma foto de dinossauro? Porque essa aula nasceu de uma pergunta do meu filho, quando ele era menor. Ele amava dinossauro, ver filme, brincadeira de dinossauro. E quando eu fui preparar a história da patologia muscular, eu percebi que a vida começou muito pequena, começou com um ser unicelular. Depois formou 2 células, então um ser bicelular. E que a vida atingiu o maior tamanho físico na época dos dinossauros. Imagina quanto músculo tinha um dinossauro. Não sei se tinha dinossauro com distrofia, viu, Diego? Mas devia ter. Mas a verdade é que os dinossauros, pela nossa história, pelo menos de acordo com a ciência, eles ficaram vivos durante cerca de 150 milhões de anos. Vocês acham mesmo que com a nossa sociedade doente, do jeito que está, nós vamos conseguir ficar vivo 1 milhão de aninhos? Em 1956, começa de verdade a patologia muscular. Porque até 1956, então, a patologia muscular tem só 50 anos. É mais nova que eu. E a gente participou muito dessa história. E eu vou mostrar os principais momentos em que a neuromuscular da Escola Paulista de Medicina participou. E, para quem não sabe, a Escola Paulista de Medicina tem o maior acervo do mundo de patologia muscular. O músculo, antes de mais nada, a gente começou a entender o que é um músculo. O músculo, nessa microscopia eletrônica, ele é estriado por causa das linhas Z. O músculo, ele é estriado por causa dessas linhas Z, que dão esse aspecto de estriação. O músculo esquelético e o músculo cardíaco são estriados. E o músculo serve somente para se contrair. Esse espaço que vai de um sarcômero, de uma linha Z, a outra chama-se sarcômero, aonde os principais filamentos deslizam, que é o de miosina e o de actina. Então, o sarcômero encurta e a gente consegue movimentar o esqueleto. Para os fisioterapeutas, que eu vi que tem bastante aqui hoje. Eu fundei a neuromuscular da Escola Paulista em 1982. Então, faz 33 anos que eu vou falar o que eu vou falar agora, mas muita gente ainda não entendeu. E depois de 33 anos, eu vou repetir para vocês, fisioterapeutas novas, o que eu vou dizer agora, na esperança de que vocês consigam entender isso. Músculo, eu vou no outro, que o outro é mais bonito. O músculo não alonga. Músculo não pode alongar, porque músculo não tem fibra elástica. Músculo não é como a pele. Se o músculo fosse como a pele, não existiria cirurgião plástico, coitados. Porque a pele estica porque tem fibra elástica. Aqui não tem fibra elástica. Quando a gente estica um braço, quando a gente estica uma perna, o maior tamanho que o músculo pode ter é um músculo relaxado. Entenderam? Isso não significa, meu Deus do céu, que o ser humano não precise fazer alongamento. Se há alguma coisa hoje que o homem precisa na nossa sociedade, é fazer alongamento. Eu preciso de um monte de fisioterapeuta. Quem é que não precisa? Entrar numa cidade como essa,
trancado dentro do carro num trânsito maluco. Quem é que não precisa de fisioterapeuta? Mas músculo não alonga, músculo relaxa. Essa é uma mensagem importante para a fisioterapia. A gente começou em 1956 a entender melhor o músculo. O músculo tem várias formas. Para os gregos, por exemplo, a alma, os gregos sempre disseram que o ser humano, o corpo, é um veículo. Nós estamos aqui de passagem. E que a nossa alma morava na carne. Porque o princípio da vida, filosoficamente, é motor. Eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas, quando estudam patologia muscular, elas ficam pensando só nos movimentos das pernas e dos ossos. E se esquecem totalmente dos músculos lisos. Mas existem músculos em um monte de tecidos do nosso corpo. Existem músculos em todas as paredes dos vasos sanguíneos do nosso organismo. Então, agora eu vou usar o outro, porque é importante. Quando a gente faz exercício, não é só para o músculo esquelético, é para o músculo liso dos vasos sanguíneos. Praticar esporte hoje é fundamental para a saúde. Evita a doença. É muito melhor a gente promover saúde do que a gente tratar uma doença. O que falta na saúde pública do nosso país é um pouco de inteligência. Nós temos que promover saúde, em primeiro lugar. Conforme eu disse, esses tinham bastante músculo. Mas nós, de 70 quilos, quem pesa 70 quilos, tem aproximadamente 40% de músculo no corpo. Então, 30 quilos de massa muscular. E essa massa muscular, ela, além de movimentar o esqueleto, no caso do músculo esquelético, além do coração, por exemplo, de bombar o sangue, né, ele também é um reservatório de proteína para a gente fazer anticorpo, para a gente defender o corpo contra as infecções. Então, é importante a gente ter músculo. Quando uma pessoa não tem músculo, ela perde até a sua força para lutar contra as infecções. Como é que se estudava a patologia muscular? Com biópsias musculares. Então, em 1980, em Marsella, que era o maior hospital da França, o Hôpital de la Timone, eu fui estudar músculo e ninguém sabia nada de músculo em nenhum lugar do mundo. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar a foto do meu pai aqui, eu vou mostrar por quê. Quando eu telefonei para o meu pai em 1980, que eu tinha ido para fazer tumor cerebral, eu era neuropatologista, e falar que eu ia estudar músculo, meu pai falou que eu ia morrer de fome porque não existia doença de músculo. 1980. E meu pai era um homem letrado, professor titular de medicina, e foi um expoente do nosso país. Se o meu pai não sabia que tinha doença de músculo, imagine a população, imagine os ortopedistas, por exemplo. Tem muitos deles que não sabem até hoje que tem doença muscular. E as pessoas estudavam o músculo com anestesia geral, com incisões cirúrgicas enormes. E, na França, eu pude participar do começo disso aqui, que hoje leva, inclusive, o meu nome, que é a biópsia muscular minúscula, pequenininha, biópsia de Schmidt, e que é responsável pelo maior arquivo do mundo, conforme eu falei. A biópsia muscular, olha, tem menos de 1 centímetro de comprimento. Uma pessoa habilidosa não perde mais que 5 minutos para fazer isso. E agora uma mensagem importante para as físios e para todo mundo.
Todas as doenças todas as doenças da patologia humana cursam comprometendo o músculo esquelético. Qualquer doença compromete a carne. Por isso que os gregos achavam que a alma vivia na carne. Qualquer doença. Fala o nome de uma doença. Qualquer uma. Gripe. Uma gripe, mesmo suave. Tem gripe suave que a gente não levanta da cama, não é verdade? E não levantar da cama, o que acontece com o músculo quando a gente não trabalha o músculo? Ele se atrofia, ele diminui de volume. Todas as doenças consomem a carne. A fisioterapia, eu não estou falando isso hipocritamente, tanto é que eu vou usar o microfone da direita. Eu estou falando com o meu coração. Eu considero, quem trabalhou comigo durante esses 30 e poucos anos, sabe, que em inúmeras oportunidades, talvez eu fale na maior parte, mas fica feio eu falar na maior parte o que eu vou falar. Mas em inúmeras oportunidades, a fisioterapia é muito mais importante que os médicos. Que me perdoem os meus colegas. Não é verdade? Quem é que cuida dos doentes? Hã? Como é que médico pede fisioterapia? Hã? Vai fazer fisioterapia. O cara não tem a menor noção. Se é motora, funcional, vai fazer fisioterapia. Então, a partir dessa biópsia, como ela é muito pequena, como ela é pouco agressiva, eu tive a sorte, a honra, de o meu primeiro pós-graduando na Escola Pós-Medicina era ninguém menos do que o Acari de Souza Bulli de Oliveira. Poxa, que sorte que eu tive. Em vez de ensinar para ele, foi ele que me ensinou. Porque ele aprendia tão rápido, o que eu passava para ele, que logo depois ele estava me ensinando a mesma coisa que eu tinha passado para ele. E juntos, a gente construiu esse arquivo, que eu vou mostrar o que aconteceu na história da patologia muscular com esse arquivo agora. A gente estudou biópsia muscular do que vocês podem imaginar. Eu biopsiei um monte de outros animais. E, logicamente, o Acari quase sempre infartava, porque eu biopsiei pombo dentro da Escola de Medicina, cachorro, boi, um monte de animais, né? Pombo-correio, por exemplo, eu estava muito interessado nos pombos-correios, porque o pombo-correio viaja numa velocidade muito grande, eu queria saber que fibras musculares que o pombo-correio tinha. E não deixa cicatriz. E, apesar da genética, no começo da aula que eu falei que nós estamos no ramo da genética, hoje quem tem alguma coisa muscular, uma coisa bem legal de se fazer é uma biópsia muscular. Veja bem, isso não é diminuir a genética, pelo amor de Deus. A genética é a coisa mais importante hoje da ciência, óbvio. Ela é uma esperança de vida, uma esperança de sobrevida e um monte de doenças. Mas, para fazer fisioterapia, inclusive, é muito bom ver o músculo microscopicamente. Quando a gente faz a biópsia muscular, a gente faz inúmeros cortes. Cada bolinha dessas é uma fibra muscular. Então, dependendo das cores, vai ter um aluno nosso, sensacional, como o Acari, quase como o Acari, porque o Acari hoje, na minha humilde opinião, é incomparável no nosso país. Mas o Edmar Zanotelli hoje vai ensinar como faz diagnóstico de biópsia muscular. Foi um aluno nosso. E é um orgulho. Um professor de medicina, vocês fisioterapeutas jovens, têm que entender que o maior orgulho de um professor é quando ele forma um aluno que seja muito melhor que ele.
A gente não pode ter medo de ensinar. Tem muito médico que tem medo de ensinar a operar, porque depois ele vai roubar os pacientes particulares dele. O ideal humano tem que estar acima do valor do dinheiro. Sempre. Senão não vai ter chance para nós. Senão a espécie humana não vai nem chegar perto de um dinossauro. Então eu posso saber, por exemplo, se essa fibra é atrófica ou hipertrófica, se ela é do tipo 2 ou do tipo 1. E vocês vão ver hoje à tarde como o Edmar faz diagnóstico maravilhosamente bem. E as técnicas foram se desenvolvendo. Por exemplo, aqui, nós já estamos em 1986, nós já conseguimos corar as fibras musculares dentro dos fusos neuromusculares, enquanto as fibras musculares esqueléticas, extrafusais, são responsáveis pelo movimento do esqueleto, as intrafusais dizem aonde eu estou, qual é a minha posição no espaço. Eu vou usar o outro microfone, que é o meu pai, né? É lógico, já deu para perceber que eu amo meu pai foi muito importante para mim na vida, mas eu uso ele na história da medicina e na história da patologia muscular por meritocracia. Meritocracia, que palavra legal, não? Já pensou se o nosso país, as pessoas que são escolhidas para governar, fossem escolhidas por meritocracia? Seria muito melhor, né? Mas o meu pai está aqui porque ele introduziu o teste do pezinho em dezenas de países do mundo. E no Brasil, sobretudo. E por que ele está aqui? Porque promover saúde é melhor do que tratar doença. Então, na história da patologia muscular, existe isso aqui, ó. Isso aqui é foto de uma biópsia, onde eu vejo crianças, às vezes, são recém-nascidas hipotônicas, e que o músculo é imaturo. E o Benjamin José Schmidt, quando fez o teste do pezinho, ele colhia o sangue no calcanhar, por quê? Por quê? Porque é muito difícil colher sangue em nenê. É mais fácil matar o nenê do que colher sangue do nenê. Mas não pode matar o nenê. Eu sei que estão matando o nenê hoje. Estão matando o nenê. Não estão deixando o nenê subir das jangadas do meio do mar, deixando eles esparramados pelas praias. Mas não é legal matar nenê, viu? Melhor fazer o teste do pezinho. E no teste do pezinho, hoje a gente pode ver o genoma. Então, a medicina do futuro, a gente não vai precisar esperar adoecer. E isso era uma visão de Benjamin José Schmidt. Porque, por exemplo, eu posso dizer para os filhos dessa menina, eu vou falar para os pais, para o pai dela e para ela, olha, o seu genoma mostra que você tem um locus minor resistente, um local menos resistente no seu corpo, que é o osso, ou que é o pulmão. O filho dessa senhora não pode o quê? Fumar cigarro. Todo mundo nasce com um órgão mais fraco que vai adoecer durante a vida. Locus minor resistente. Então, a gente já tem essa condição, né? Eu vou mostrar uma biópsia de um jogador de futebol que a gente disse para ele exatamente tudo o que poderia acontecer com ele. Né? As fisioterapeutas, o Diego, alguém já foi estudar patologia muscular? Num livro de patologia muscular aí que existe no mundo, Myology, que é o maior compêndio de patologia muscular do mundo. Vocês acham fácil estudar patologia neuromuscular? Não é. Por isso que não tem outro patologista muscular no Brasil. Você vê, eu ensinei neuromuscular durante 30 anos para os neurologistas. Eu não tenho nenhum patologista muscular no nosso país. Porque é impossível estudar essa porcaria. Porque os livros têm 3, 5 mil autores. Você lê numa página, por exemplo, polimiosite, de um livro, no outro livro tem outro autor dizendo tudo ao contrário. Quem é que tem razão? Então,
a gente fez a nossa classificação para ensinar os nossos alunos da Escola Paulista, que agora foram usadas no Brasil inteiro. Então, essa é uma classificação do Brasil, e que vale para muito lugar do mundo, que divide a patologia muscular em 5 capítulos. Para que a gente possa aprender alguma coisa, precisa ser didático. Precisa estar claro para os olhos das pessoas. Então, dividir a patologia muscular em 5 capítulos é absolutamente didático. Não tem nenhuma doença neuromuscular que não caiba num desses 5 capítulos. E o primeiro capítulo, doenças neurogênicas, foi um grande avanço da patologia muscular feita por brasileiros. Antes de mostrar esse avanço feito por brasileiros, eu quero dizer que isso é uma biópsia muscular, para quem sabe ler um pouquinho. Essas fibras escuras são do tipo 2. Esse é um slide que eu sei, eu vou ser preso muito antes que isso aconteça, mas eu gostaria de mostrar lá no Palácio do... Como chama o Palácio do Presidente, lá em Brasília? Como? Do Planalto. Eu queria levar só esse slide para o Planalto, na frente de todos os políticos que mandam no nosso país. Só um slide, só esse. Porque hoje, que está faltando dinheiro ainda mais, né, com a má gestão, eu queria levar só esse slide. Será que eu ia conseguir explicar para essas pessoas o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui uma das coisas mais importantes da nossa vida, que a gente nasceu para trabalhar a vida inteira, que a gente nasceu para caminhar. Avisa o prefeito, a gente não nasceu para andar de bicicleta, a gente nasceu para caminhar. E quem não caminha, quem não faz esporte, fez uma biópsia e fica assim, olha, atrofia muscular de fibras do tipo 2. Como é que pode o Congresso, como é que pode existir aposentadoria em tantos países do mundo? A conta não vai fechar nunca. Como é que uma pessoa quer parar de trabalhar com 50 anos de idade, meu Deus do céu? Se eu parar de trabalhar, o que acontece com um velho que para de trabalhar? Fica doente e morre. Será que alguém pode me ajudar a explicar isso para esses homens? Quem trabalha, como é que vai pagar para aposentadoria para quem não trabalha? Ponto final. É uma coisa tão simples. Para que serve a ciência, meu Deus do céu? Para que serve a ciência? Se a ciência não servir para melhorar a qualidade da nossa vida, então eu desperdicei a minha, por exemplo. E o Acari desperdiçou a dele. Não existe aposentadoria. Isso não significa que pessoas que não possam trabalhar de verdade, ou que tenham que trabalhar menos, não recebam uma ajuda do governo. Será que um dia eu vou conseguir ir lá? A atrofia de fibras do tipo 2 é a atrofia hoje do ser humano. Fica sentado na cadeira o dia inteiro sem fazer nada. Que nem meus filhos com esses aparelhinhos, Lep vai, Lep foi, Laptop. A tecnologia acabou conspirando contra a saúde humana. Nós temos que usar a tecnologia. É legal andar de avião, é legal andar de helicóptero, é legal. Minha mãe, que está aqui presente hoje, queria agradecer a tua presença. Eu, quando ia esperar minha mãe no aeroporto, eu ia de terno. Hoje, vocês não sabem, mas tem um programa para levar as pessoas para viajar de avião de pé. A viagem é curta mesmo. Quanto dinheiro quer ganhar uma companhia aérea? Às vezes as pessoas se esquecem que a Terra é finita e o lucro não pode ser infinito. O que adianta eu ter tecnologia se eu perder minha qualidade de vida? Mas a principal contribuição da escola, no capítulo 1,
É isso que eu vou mostrar aqui. Isso é uma biópsia normal, ó. Fibra 2, fibra 1, fibra 2, fibra 1. E isso é uma biópsia que tem type grouping, que é um agrupamento de fibras musculares do mesmo tipo histoquímico. Aqui, a Escola Paulista de Medicina começou a ficar famosa no mundo. Porque essa biópsia é de um paciente bem caquético, que não tinha músculo, que estava internado no 7º andar da Escola Paulista de Medicina, e que o Acari, era pós-graduando na época, me chamava de professor, e chegou para mim e falou assim, professor, esse seu negócio aí de biópsia muscular é muito legal, hein? Eu tenho um paciente lá em cima que está lá caquético e ninguém sabe o que ele tem. Vamos fazer uma biópsia muscular para ver o que é? Falei, vamos. Essa é a biópsia. Type group, olha como as fibras são pequenininhas aqui, ó. Então, elas estão agrupadas. Isso acontece toda vez que a gente tem uma doença neurogênica. Poliomielite, neuropatia periférica, neuropatia diabética. Pode escolher outra doença neurogênica. Toda doença neurogênica abaixo da cabeça. Da cabeça para baixo. Ou melhor, do bulbo para baixo. Do tronco cerebral para baixo, melhor ainda. É que com a velhice a gente vai ficando meio esquecido. E todas têm agrupamento, type grouping, não tem nome em português. Pois bem, naquela época ninguém sabia que doença que era. Era uma doença que dava em homossexuais, muito mais em homossexuais, que levava à morte inexoravelmente, e que achavam que ela era viral. É a AIDS. Essa é a primeira biópsia muscular de AIDS do mundo, da Escola Paulista de Medicina. E o Acari, que é gênio, para quem não sabe, é gênio, disse e me respondeu, assim que viu a biópsia, professor, se tem type grouping na biópsia muscular daquele paciente, essa doença aí, se for viral, o vírus compromete o sistema nervoso. Paper, show, jornal em Los Angeles, 1986. Type grouping. E aí nós começamos a ensinar type grouping pelo Brasil. O que era, como fazer diagnóstico, porque a gente tem que dizer para o neurologista, o músculo está normal ou não está normal? O músculo tem uma doença neurogênica ou tem uma doença miopática? Se for neurogênica, qual é? Em que local que está? Está no corno anterior? Está na raiz? Está no nervo? Está na placa motora? E se for muscular? É inflamatória? É congênita? É hereditária? Não é hereditária? Hoje à tarde vocês vão ver tudo isso com o Edmar. Miopatias congênitas foi a primeira miopatia descrita no mundo que se deu nome, e foi exatamente essa. Essa chama Central Core. Não tem nome em português. Foi a primeira miopatia descrita por Shai e Magui, são dois colaboradores diferentes, e que começou a era da patologia muscular, porque as doenças musculares eram descritas pelos autores que a descreviam. Por exemplo, distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, ou, se não, pelos músculos que ela comprometia, como distrofia fáscio-escapulohumeral, que compromete mais os músculos do húmero, da escápula. Entenderam? E aqui começou a dar o diagnóstico por alteração histológica. Central Core. Isso é uma NADH com uma falha de atividade oxidativa aqui no meio. Então, as miopatias congênitas são alterações estruturais. Olha a microscopia eletrônica de um core. E ela ficou muito famosa porque as crianças que têm essa doença não podem tomar anestesia, sobretudo derivados de acetilcolina, né? Derivados de succinilcolina ou halogenados que podem desenvolver uma hipertermia maligna e morrer. É uma imbecilidade uma criança tomar uma anestesia geral e morrer por causa do tipo de anestésico, né? Então, na França, todo mundo anda com uma carteira de identidade que diz se é miopata ou não. Eu fiquei pensando, quando que vai acontecer isso no meu país, né? Acho que do jeito que está, é melhor já agradecer que a gente tem uma carteira de identidade.
A gente ri, mas não é engraçado, né? Um capítulo muito grande das miopatias inflamatórias, os cientistas aprenderam, foi um outro entendimento dos cientistas do músculo. Eu vou pegar agora uma menina que eu acho que está com cara de apaixonada. Essa aqui, ó. Como você chama? Fala teu nome. Essa aqui, ó. É você, ó. Fala teu nome. Como? Renata. Você está apaixonado? Então, não pode. Tem que ser uma apaixonada. Quem está apaixonado? Você está apaixonado? Ela está apaixonada. Como ela chama? Como ela chama? Fala teu nome, menina. Está apaixonado ou não está apaixonado? Senão eu não vou falar, senão eu não vou contar. Como você chama? Amanda. Eu vou contar no da direita. Amanda, nunca se esqueça do que eu vou te ensinar agora. A gente troca de carne do músculo esquelético uma vez por semana. Eu vou repetir. A gente troca de carne do músculo esquelético uma vez por semana quando a gente é jovem. Por isso que o jogador de futebol, por exemplo, quando ele para de treinar, por 10 dias, 15 dias, ele nunca joga igual, porque não é o mesmo músculo. A carne é outra. Tem que treinar, atleta tem que treinar todo dia. Porque o músculo significa o próprio processo da vida. A actina, a miosina, por exemplo, o filamento de actina, se renova todo dia. Todo dia. 30 quilos de carne se renovando todo dia. Mas, Amanda, o que eu quero te dizer é outra coisa. Por isso que a secar nunca é normal. O dia que vocês pegarem um paciente com creatinoquinase 0, o paciente está morto, está lá no cemitério. Porque a necrose só existe porque o músculo se renova todo dia. Todo dia. E o do coração, e os cardiologistas não sabem isso, né? Porque existe uma falha muito grande na ciência, porque as ciências, as pessoas vão ficando tão sem humildade, né? O cara que vira professor titular, ele fica tão insuportável. Eu, por exemplo, agora na minha idade, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tolero mais médico antipático. Eu acho que médico antipático tinha que ser borracheiro, engenheiro, porque vê se tem cabimento, você está doente, sofrendo, e vai se atender por um médico antipático. Eu estou fora. Não tenho medo de falar. Médico antipático não poderia ser médico. Humildemente falando. Cardiologista não conversa. Cardiologista nem sabe que tem neuromuscular. As disciplinas não se conversam. Amanda, só para você. A actina e a miosina do miocárdio também se renovam, não com a mesma velocidade do músculo esquelético. O coração, o miocárdio, troca todo mês. Então, nunca mais esqueçam isso, vocês fisioterapeutas e você, Amanda. Nós temos que sempre estar fazendo exercício. Os cadeirantes têm que fazer exercício, mesmo passivos, ou meter na água, para conseguir pegar um exercício que na água, com a falta de gravidade, consegue fazer. O que não pode é jogar um cadeirante sentado ali sem fazer nada, dormindo, comendo o dia inteiro. A gente tem que ter atividade, porque Deus, porque a natureza assim fez o homem. Amanda, o que você aprendeu hoje? Que o coração troca de miocárdio todo mês, perdão. Que quando você está apaixonada, cuidado, não se esqueça de regar o coração do seu amado, porque no mês que vem é outro coração. A gente foi evoluindo e veio o infiltrado inflamatório. E o infiltrado inflamatório mostrou todas as miopatias inflamatórias, a maior parte das miopatias inflamatórias são autoimunes.
Então, elas, além de ensinar a gente que o músculo se regenera toda semana, né? Ela também ensinou por que hoje o ser humano fica doente. É que vou mudar porque é uma mensagem legal. Essa é uma mensagem para a indústria farmacêutica. A gente descobriu já faz tempo porque o ser humano fica doente. É por causa, principalmente, que o ser humano hoje está triste, deprimido e obeso. E a medicina não se compra na farmácia. A medicina é um estilo de viver. Não é possível que hoje, quando eu ando e caminho na rua, eu não consiga encontrar uma pessoa que não tome um medicamento sequer todos os dias. Isso é a propaganda da indústria farmacêutica, que colocou na cabeça de vocês, do pai, dos avós de vocês, que tem que tomar remédio todo dia para ter saúde. Não. A resposta é não. Saúde é estilo de viver, é aprender a viver com o passar da idade, amar melhor, exercer o seu destino, trabalhar com paixão. Quem ama não adoece. Os gregos já disseram isso. Isso que as doenças inflamatórias ensinam para a gente. Porque todas as doenças autoimunes, quem produz a doença? A própria pessoa. E como é que os médicos hoje, que vão tratar uma polimiosite, uma dermatomiosite, não pensam nisso? Eles querem dar corticoide o tempo inteiro. Não sabe o que tem? Dá meticortem. Não é engraçado. Não é nada engraçado. O que tinha que fazer com essas pessoas que têm doença autoimune? Colocar um terapeuta para a pessoa se resolver, aprender, por exemplo, a perdoar os outros e, muitas vezes, a perdoar a si mesmo. A neuromuscular tem hoje por volta de 1000 trabalhos científicos. O Acari não para de publicar. São centenas de teses. Mas vou dar um exemplo só. Dengue. Dengue dói o músculo, não dói? O Acari nós fomos até uma crise de dengue, acho que em 1989, por aí, e a gente foi fazer biópsia muscular em dengue, dengue da mialgia. As pessoas precisam parar de pensar que ser cientista é ficar procurando gene. Não tem gene, então não é ciência. Meu Deus do céu, vocês viram o começo da aula. Todas as fases da medicina são importantes. Cientista é um cara que está seduzido pela verdade. Talvez que por isso que cientista, agora que eu pensei, não pode ser político, né? Porque um cientista verdadeiro, ele sempre está seduzido pela verdade. E ele vai procurar, ele vai ter ideia. Vamos fazer biópsia na dengue. Olha o que achou. Infiltrado inflamatório na dengue. Então, por que a pessoa tem uma mialgia? Só vai até aqui. Ou por que a pessoa tem uma mialgia? Porque tem um processo inflamatório na dengue. Né? Que o agente da dengue é miotóxico, causa uma inflamação no músculo. Distrofias musculares. Aí eu participei e tive a sorte, né? E eu vou mostrar para vocês como a gente tem que ser humilde e tem que falar a verdade. Porque é o seguinte, a distrofia muscular principal é a distrofia de Duchenne, que Edmar vai dizer hoje, provavelmente à tarde. O músculo vai sendo substituído por gordura e tecido conjuntivo, que é esse verde aqui. Então, a carne vai ser... Toda a distrofia muscular é assim. Toda. Cintura, membros, Becker, fascia plumeral, miopatia distal. Todas as distrofias musculares se caracterizam pela substituição de um tecido mais nobre, que é o músculo, por um menos nobre, que é a gordura. A gordura é menos nobre do que músculo. Banha não é nobre porque o músculo tem mais função, hierarquicamente, no organismo. E já vou aproveitar para falar em banha, que o brasileiro está ficando gordo, que fazer ginástica não emagrece.
Eu vou repetir no da direita. Não emagrece. Correr não emagrece. Será que vão entender isso? Não emagrece. Eu vou provar para vocês. Faz 30 anos que eu falo a mesma coisa. Eu vejo que tá gordinho correndo no Ibirapuera. O cara parece que vai rolar dali de cima. E bufando, e bufando. Acaba a corrida. O cara abre um pacote de bala. Mas ninguém ensinou para ele, meu Deus do céu. A gente emagrece pondo um esparadrapo na boca. O homem come o dia inteiro hoje. Acorda comendo, dorme comendo, vai comer. Não para de comer. Não importa nem o que come, é a quantidade de comida. Vocês vão ficar tudo querendo os americanos, hein? Nos Estados Unidos, eu fui professor na Columbia University, em 1988, que eu vou mostrar aqui agora, e eu vi centenas de pessoas com mais de 200 quilos. Ali eu tive a nítida sensação de que o homem, naquela região, nasceu para comer. Não nasceu para viver. E obesidade, a gente não fala de obesidade por uma questão de beleza ou de feiura. É uma questão de saúde. Tem gente que é mais obesa naturalmente e é bonita. Tem gente obesa bonita, mas é constitucionalmente obesa. E não as gordas safadas que não param de comer. É diferente. Distrofia muscular. O que eu participei pessoalmente? A distrofia muscular é genética, né, causada por um gene, e a gente sabia a localização do gene no cromossomo X, 99,9% da mulher. Mas não sabia qual era a proteína. E aqui nasceu uma técnica chamada genética reversa. Porque, normalmente, hoje como funciona a ciência? Sabe qual é a proteína que falta e vai procurar o gene. Aqui não. Aqui nós sabíamos qual era o gene para achar a distrofina. Acharam. E eu era professor de neuromuscular em Paris, naquela época, com Michel Fardot, que foi uma lenda. E um italiano veio me roubar. Falou que a França era muito pouco, que eu podia ser melhor cientista e que eu tinha que ir para os Estados Unidos. Vocês já perceberam que eu não gosto muito dos Estados Unidos, né? Mas eu fui. E no segundo dia que eu estava nos Estados Unidos, descobriram a proteína, né? A distrofina, 87, 88, e aí queriam saber onde ela ficava. A distrofina corresponde a só 0,02% do músculo esquelético inteiro. Então, não é a quantidade que, às vezes, faz a importância na vida, né? Então, aí descobriram a distrofina. E eu já vinha com a fama lá de Paris, da Salpêtrière. E aí, ele está morto, o Eduardo Bonilla, ele me pediu para tirar uma foto. Eu não tinha a menor noção do que era esse negócio. Eu nem sabia o que era distrofina. E eu tirei essa foto aqui. Aliás. Eu tirei essa foto aqui. A distrofina estava localizada na periferia da célula. Ele descobriu, mas ele me colocou como autor. São milhões de citações na literatura a localizar a distrofina. E eu nem sabia o que era distrofina. O que eu quero ensinar para vocês? Da direita. Cuidado com os currículos médicos. Cuidado com quem diz que tem 1000 trabalhos publicados. Como é que uma pessoa pode publicar 1000 trabalhos? Porque, às vezes, a pessoa ganha alguma coisa de graça. Tem professor de medicina que obriga os seus alunos a colocar o nome dele nos trabalhos. Lógico que ele vai ter mais de 100.
nem sabia o que era distrofina. Em todo caso, a localização da distrofina foi espetacular. E todas as outras proteínas de membrana do músculo foram descobertas depois dela. E olha aqui, essa é uma foto premiada, é uma fibra em hélice, onde a fibra vai se hipertrofiando, 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 até que ela vai se partir. A hipertrofia tem um ponto, onde, a partir desse ponto, ela se quebra. O Schwarzenegger não pode virar o Hulk. O Schwarzenegger é aquele indivíduo musculoso, e o Hulk é aquele monstro verde do desenho. Não pode virar, porque tem um limite à hipertrofia. E, geralmente, os halterofilistas, por exemplo, a gente tem trabalhos com halterofilistas na Escola Paulista, não é saudável para a saúde. Muitos deles viram miopatas, não conseguem subir escada. Né? Existem esportes que fazem bem para a saúde. Outra coisa, esporte de alto rendimento não faz bem para a saúde, mas ganha medalha. Né? Aí depende filosoficamente. Quem quer viver 5 anos menos e ter uma medalha no peito, ou quem quer prolongar a vida e se cuidar mais. Né? É um dilema humano antigo. Curar. Agora eu vou falar de cura. O neuromuscular, a fisioterapeuta, tem que entender que vocês não estão lá para curar ninguém. Vocês estão lá para aliviar a dor, que nem o Hipócrates falou, e para melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, esse é um paciente, esse foi o primeiro chefe da neuromuscular da história, Alberto Alain Gabay, foi professor da Cari junto comigo. Ele não é homossexual, ele tá, eu adorava brincar com ele com isso. Ele tá segurando a escápula desse paciente. Porque na face escapulohumeral, o paciente não consegue levantar o braço a partir do plano horizontal. Então, quem não consegue levantar o braço a partir do plano horizontal, não consegue escovar o dentinho, pentear o cabelo, se vestir. Então, vocês, fisioterapeutas, têm que entender que a hora que você consegue fazer um indivíduo levantar o braço a partir do plano horizontal, vocês estão melhorando a vida da paciente pra caramba. Ah, não curei. Curar. Primeiro melhora a qualidade de vida. Né? De ir e vir. Então, aqui a gente inventou essa cirurgia aqui, que não tem os músculos da escápula, né? O romboides, e principalmente os romboides, eles não existem. Então, a gente inventou, eles grudavam. O ortopedista põe os parafusos e gruda a escápula direto no gradeado costal e a pessoa consegue ter uma qualidade de vida muito boa, porque a face escapulohumeral é uma doença benigna, né? Com a distrofina, a gente conseguiu outra coisa juntamente com a miopatia metabólica muito mais fantástica. Em primeiro lugar, isso aqui é um slide de 1986. Aqui foi quando a gente montou no São Paulo Futebol Clube o Refis, o primeiro centro científico do Brasil de medicina esportiva. Porque antigamente, quando tinha 11 jogadores, e os jogadores treinavam todos iguais. Então começou a treinar os jogadores, cada um com a sua potência, assim por diante. E a gente participou muito disso. A seleção brasileira de 82 também passou pela fisiologia do exercício. Aqui, a fisiologia do exercício virou uma profissão que hoje é adotada no mundo inteiro. Escola Paulista de Medicina. Brasileiro. As miopatias metabólicas podem ser glicogenoses, mas aqui hoje, o Edmar deve falar sobre essas doenças, mas aqui hoje interessa as mitocôndrias, porque nós estamos falando da história da patologia muscular. E as mitocôndrias são doenças hereditárias de herança materna, e a gente aprendeu muito com as mitocôndrias. Então, dessa vez eu trabalhei. Então, a gente descreveu a primeira mitocondriopatia do mundo, na Columbia University, com outro brasileiro, Carlos de Moraes, que hoje é chefe em Miami,
e com mais 48 cientistas neuromusculares do mundo da época, no New England Journal of Medicine. É uma revista mais conceituada da ciência. Se bem que hoje eu vou ser muito sincero para vocês, vou falar como cientista agora. Hoje, para ler uma revista científica, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque 80% dos trabalhos das revistas científicas tem atrás o quê? O laboratório. Quer dizer, o laboratório está pagando não sei quantos milhões de dólares para um professor para ele dizer que o remédio dele é bom. Você acha que ele vai falar que o remédio é ruim? Então, tem que tomar cuidado quando a gente lê ciência hoje, quando a gente quer criticar a ciência hoje. Nem tudo que está publicado vale a pena. Aliás, nem todo mundo vale a pena. E a gente consegue fazer esse diagnóstico com a individuação dessas fibras, em inglês chama Rager-Brett. E agora eu vou mostrar como eu odeio falar inglês. Então, Rager-Brett, quando tem um monte de Rager-Brett, é uma miopatia mitocondrial. Por que isso é importantíssimo na história da patologia muscular? Porque a hora que a gente sequenciou, primeiro descobriu-se que a mitocôndria é o pulmão da célula, tá? São os pulmões de todas as células, de todos os seres vivos. Quando se sequenciou, professor, Edmar, já falei de você 10 vezes hoje aqui, não. Falei mal dele, né? Mentira. Quando se sequenciou o DNA mitocondrial, não tinha PCR, não tinha polymerase chain reaction, não tinha, a gente cortava com enzimas de restrição. E depois tinha que ler uma a uma. Eu me lembro que eu não tinha muita paciência. Eu tinha um japonês muito esperto lá no meu laboratório, eu dava uns dólares para ele ler para mim, que eu não tinha paciência. E a partir do sequenciamento do mitocôndrio DNA e da genética reversa, que se começou a clonar os animais. A ovelha Dolly nasceu disso daqui. Se vocês pegarem os papers da ovelha Dolly, vocês vão ver miopatia mitocondriais sendo citadas como precursoras da clonagem da ovelha Dolly. Então, isso, logicamente, tem que fazer parte da história da patologia muscular. Quando a mitocôndria não funciona, acumulam-se as gorduras, né? Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica. A última, antes de entrar propriamente em genética, se bem que existe a parte genética, é que a gente fez os primeiros ensaios de hibridização in situ. Então, a gente cortava um pedacinho do DNA e conseguia colorir dentro do músculo. Todos esses pontinhos marrons referem-se a hibridizações in situ de mitocôndrio DNA. Hoje tem microscópios confocais na história da patologia muscular que a gente vai poder ver as reações. A vida é um fenômeno de óxido-redução, né? O ser humano, ninguém conhece ninguém que vive tomando sol. Nós não somos vegetais. O sol consegue pegar a energia da nossa estrela e viver só da luz solar. O ser humano precisa de uma energia potencializada, que são os alimentos. E aí se quebra no trato digestivo, então os fenômenos, a priori, a vida é um fenômeno de óxido-redução. E a gente vai poder ver esses fenômenos em microscópios em tempo real, dos microscópios novos. Então, isso são todas fotos de microscópios confocais. Ainda na patologia muscular, a gente tem esperança nas assim chamadas células-tronco, né? É uma esperança. A gente acabou de assinar um contrato com a Marinha do Brasil para estudar os pinguins. E os pinguins são aves que têm um segredo, e o segredo está na mitocôndria, e o projeto chama Segredo Mitocondrial dos Pinguins. É um convênio da Escola Paulista de Medicina com a Marinha do Brasil, e nós estamos sequenciando o DNA mitocondrial dos pinguins. Porque o pinguim consegue viver a menos 50 graus e às vezes aparece em Copacabana. É o único animal que consegue 90 graus, viver 90 graus de temperatura de diferença. O pinguim, enquanto um pombinho aqui da Assembleia dura
2 anos, o pinguim, às vezes, dura mais de 70, 80 anos. Resistência à temperatura, lifespan, longevidade. E sabe quanto um pinguim viaja debaixo do mar? O pinguim talvez tenha sido uma ave que estava ali conversando com Deus e Deus falou assim, você quer nadar ou você quer voar? Porque o pinguim é capaz de voar, voo curto. O pinguim escolheu nadar. O pinguim nada que nem um torpedo, 80, 90 quilômetros debaixo d'água, sem nadadeira. Então o pinguim tem um segredo. E a gente acha que o segredo está na mitocôndria. Segredo mitocondrial dos pinguins. Esse é o trabalho que a gente está fazendo nesse momento na Escola Paulista de Medicina. E é bem difícil chegar na Antártica, viu? Não é fácil. Uma outra esperança são os oligonucleotídeos, que em algumas deleções da distrofia de Duchenne, por exemplo, está tendo um resultado muito esperançoso de, se a gente não curar, pelo menos estacionar a doença, né? Então tem um baita de uma indústria de fomento à pesquisa em cima dos oligonucleotídeos. No câncer, já se sabe que o câncer não são todas as células que proliferam, então estudar a célula-tronco ajudou os quimioterápicos nas diferentes neoplasias. E esse é o último slide da aula, Juliana, não precisa sofrer mais. Esse slide me ensinou, ou me fez lembrar, um monte de coisa, né? Esse slide é o slide que eu peguei do Acari, e que esse indivíduo é um centenário, e que o Acari estava correndo numa maratona, e esse velhinho passava ele, e o Acari ficava louco da vida. Aí o Acari acelerava, passava 5 minutos, a porcaria do velhinho, passava ele de novo. Acabou a corrida, o Acari não acreditou no velhinho, chegou para o velhinho e perguntou para o velhinho, escuta aqui, que parabéns, quantos anos o senhor tem? Ah, sei lá, 90 e pouco, não me lembro agora. Mas era nonagenário. E o senhor treinou a vida inteira? O senhor correu a vida inteira? Parabéns, o senhor é um atleta. Falei, que nada, meu filho. Está vendo aquele cara lá? Aquele cara lá era o filho dele, devia ter uns 70 e poucos. Aquele cara não para de me encher o saco. Ele falava que eu não fazia porra nenhuma, que eu não fazia nada, eu resolvi correr. Eu gosto de usar esse slide. Porque nunca é tarde para nada nessa vida. É melhor a gente viver nos últimos anos da nossa vida do que passar uma vida inteira sem ter existido. Quem não começou, que comece agora. E a patologia muscular, nesses 35 anos que a gente dedicou na neuromuscular a nossa vida, ensinou bastante coisa para a gente. Uma delas é que a gente precisa querer. Porque o músculo esquelético é voluntário. E, às vezes, os pacientes ficam esperando um milagre do laboratório, quando eles já podiam estar vivendo melhor, lutando pela sua vida, lutando pela sua qualidade de vida. A miopatia mitocondrial é um exemplo. Os pacientes com miopatia mitocondrial da escola, que a gente faz reabilitação, eles todos melhoraram a sua qualidade de vida. Miopatias congênitas. Na minha época diziam que, tem miopatia, não pode mexer, senão não sei o quê, não é verdade. A vida é movimento. Tem que saber analisar a quantidade, a densidade dessa fisioterapia. Para isso que existe o neuromuscular, para isso que existe o patologista muscular. Precisa ter raça. A vida não é fácil para ninguém. Precisa lutar, a vida é uma luta. A gente tem que lutar pela nossa vida. Eu queria terminar deixando 2 mensagens. A primeira, que os cientistas, como eu estou aqui na Assembleia, na Câmara Municipal, eu acho que eles estão me gravando, eles me conhecem bem aqui, queria deixar uma mensagem para as pessoas que estão gravando aí da Câmara Municipal de São Paulo, que as pessoas, políticos que tratam dos deficientes, e eu sou deficiente físico, recentemente mudaram o meu nome. Agora eu não sou mais deficiente físico, eu sou uma pessoa com deficiência.
E eu quero dizer a vocês, políticos, que parem de perder tempo com essa bobagem, porque nome todo deficiente físico tem. Eu me chamo Beni Schmidt. Eu não preciso que vocês mudem meu nome. Antes disso, eu quero que vocês melhorem a calçada por onde eu caminho, na cidade de São Paulo. Eu quero que vocês deem acessibilidade aos pacientes que precisam, em vez de ficar perdendo tempo mudando o nome da minha doença. Essa é uma mensagem. E continuando, tudo bem, quem que não gosta de andar de bicicleta, meu Deus do céu? Mas antes da bicicleta, a gente tem que poder andar, né? Ou não? Minha segunda mensagem é para você, Diego. Sabe, tem um livro, Diego, que eu sempre amei a ler na minha vida. E que o cara falava que os homens eram porcos, né? E os porcos dominaram um pedaço da terra, e aí os porcos depois brigaram com os homens, aí eu olhava dos porcos para os homens, dos homens para os porcos, dos porcos para os homens, e já não sabia mais quem era homem e quem era porco. Arthur Eric Blair, George Orwell. Eu adoro essa história. Eu adoro esse livro, A Revolução dos Bichos, porque ele me ensinou uma coisa, Diego. Naquela época ele achava que todos os homens eram porcos. Mas eu fiquei refletindo, isso não é verdade. Porque se isso fosse verdade, Deus não perderia tempo em criar os homens. É porque tem homens que são diferentes. Tem homens que valem a pena. E eu considero você, pela sua superação, um homem que vale a pena. E a você eu dedico essa aula. Obrigado.